Então já pega a tua Bíblia aí. Procura o livro de Gênesis. Gênesis vai ser fácil. E aí, Mazé, firme e forte? Está firme como os montes de Sião. Vamos lá. Gênesis 18, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Só uma pessoa, vamos lá. Gênesis capítulo 18 e o versículo 9. Amém? Diz assim: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Amém? Você crê nessa palavra? Então coloca ela sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. E vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. Deus fez essa promessa para esse casal, o Abraão e a Sara. E era algo tão impressionante, tão inimaginável, que quando a Sara ouviu essa história de que ela daria um filho, Deus estava falando com o seu esposo. Era uma teofania, ele estava em forma humana. E falando para o seu esposo: olha, Abraão, onde está a tua esposa? Ah, está aqui na tenda. Só que a Sara estava ouvindo a história, estava ouvindo a conversa. Aí o Senhor falou para ele: olha, daqui a 9 meses, a sua esposa vai te dar um filho, Abraão. Então ela ouviu aquela promessa, e a Bíblia diz que ela riu no seu coração. Ela já estava, amados, com 90 anos de idade. A Sara, mesmo que mocinha, nunca tinha dado um filho a Abraão. E como agora ela daria? Esse era um dos questionamentos. Olha, presta atenção. A Sara, como Abraão, eles não duvidaram de Deus. E outra coisa, a Sara poderia perguntar assim: por que agora? Por que Deus não me deu um filho antes? Eu já tenho 90 anos. Era como se ela pensasse assim: olha, agora não adianta mais nada, não tem mais nem graça eu ter filhos. Então as promessas do Senhor para a nossa vida, em primeiro lugar, elas são realmente impressionantes. Há promessas na nossa vida que fica realmente difícil de compreendermos por causa das circunstâncias, das dificuldades. Pastor, mas eu lutei por isso a minha vida toda e só agora Deus vai me dar a minha casa própria, a faculdade, o meu carro, a minha saúde, agora que vai acontecer isso? Amados, Deus, ele tem o tempo dele, e o tempo dele é diferente do nosso. Vamos ver aqui, Gênesis 17. Então, acredito que esse era um dos questionamentos da Sara. Por que agora? Vamos lá, Gênesis 17 e o versículo 15. Procure aí. Quem encontrou, diga amém.
Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Aqui o próprio Deus, ele vai dar ordem a Abraão mudar o nome da esposa dele. Não será mais Sarai, será Sara. E ele vai explicar por quê, ó. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Olha aqui, quem é que está rindo agora da história? Como a sua esposa também riu. Eu lembro mais uma vez, ele não está duvidando de Deus. O Abraão, irmãos, era um ser humano como eu e como você. Não ficou fácil para ele compreender. Ele cria em Deus, cria sim. O que Deus falasse para o Abraão, ele iria crer. Mas aquela promessa de dar um filho para ele, da sua própria esposa, realmente era de rir. Vamos falar que o Abraão entrava no supermercado, ele já com 100 anos, a esposa com 90 anos, e no caixa ele falasse para aquela pessoa: olha, Deus vai nos dar um filho. Ah, você vai adotar um filho, Abraão? Não, ela vai dar um filho. Seria motivo de riso. Por isso que o nome Isaac é riso, por isso que ele mesmo riu. Mas as promessas de Deus, amados, elas são assim mesmo. Se Deus ele me desse aquilo que eu tanto sonhei agora, será que ainda valia a pena? Aqui, ó, capítulo 18 ainda de Gênesis, e o versículo 11. Olha o que diz, ó. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Eu creio, amados, que nessa época, a época do Abraão e da Sara, uma mulher era fértil até uma idade bem avançada, muito mais do que hoje, porque não havia as mesmas doenças, não havia poluição, a água que eles tomavam era mais limpa, o alimento deles era mais saudável, então eles viviam mais anos. As mulheres eram mais férteis, mas mesmo assim, com tudo isso, ela já tinha 90 anos de idade. Então o próprio escritor, ele deixa bem claro: o Abraão e a Sara não tinham mais idade para terem filhos. O escritor, ele deixa bem claro isso. Mas o que a palavra diz? Que o Senhor, mesmo que na minha mente, aquele projeto que eu tinha há muitos anos atrás, aquele sonho que você tinha há muito tempo atrás, pastor, até já esqueci, de entrar numa faculdade, de ter o meu próprio carro, de colocar o meu filho em um bom colégio, não sei qual é o teu sonho, eu até tinha esquecido disso, pastor, mas Deus não esqueceu, irmãos. E preste atenção, o tempo de Deus, o kairos, essa palavra kairos é uma palavra grega que significa o tempo oportuno. O tempo de Deus é o tempo correto. E por que, pastor, está custando tanto? É porque Deus ele nos prepara, amados, para que você não desperdice a bênção de Deus para a tua vida. Porque quando eu não estou preparado para receber as bênçãos de Deus, eu coloco tudo a perder, não valorizo as bênçãos de Deus. Muitas bênçãos, amados, que nós recebemos, quando não tínhamos sabedoria, nós não valorizamos, por isso perdemos. Quem está entendendo isso aí? A nossa saúde, a família, o trabalho, aí você colocou a perder porque você não valorizou. Então o que é que Deus está fazendo? Ele está nos preparando para algo maior. Mas pastor, por que que custa tanto? Essa resposta eu não tenho para você. A resposta que eu tenho para você é que o tempo de Deus é que é o tempo correto.
O livro do profeta Isaías, procure aí. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Ele fala, amados, que essa pessoa que tem essa fé, ele com o tempo ele vai se renovando. Pastor, eu não perdi a minha fé. Pastor, aconteça o que acontecer, eu espero no Senhor. E eu sei que no tempo de Deus, o Senhor, Ele vai realizar o meu sonho. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, e o versículo 31. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife. Olha o que ele diz, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga amém por isso. Então essa pessoa que crê no Senhor, ela vai se renovando com o tempo. A Bíblia não diz que é fácil, mas amados, eu não posso perder a esperança. Muitas promessas do Senhor para a minha vida, até mesmo eu já esqueci, mas o Senhor não esqueceu. Ele vai fazer no momento certo. É o momento de Deus. Vou te dar outro exemplo então. Agora no Novo Testamento. Quando a Marta e a Maria, elas viram o seu irmão doente, elas acharam, amados, que o seu irmão iria morrer? Acharam? Não. Elas pensavam que o seu irmão iria ficar curado. É tanto que elas mandam um recado para o Senhor. Se elas vissem que o assunto era sério, elas mesmo teriam ido até onde o Senhor estava. O Senhor estava a 30 quilômetros de distância. Mas tem um ditado que diz que quando você quer, você mesmo faz, não manda ninguém ir. Então, para elas, amados, o seu irmão iria ficar curado, mas aquela doença iria se agravando. Iria se agravando, e elas esperando o Senhor. Apenas a sua presença, para ela já bastava, para que o seu irmão fosse curado. O Senhor amava aquela família, mas o Senhor não foi. Não foi, pelo menos no momento que elas queriam que ele fosse. Pastor, por que ele não foi? Essa pergunta, as duas irmãs perguntaram ao Senhor. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, por que o Senhor não veio antes? Aquele mesmo questionamento da Sara. É porque Deus, ele faz no tempo dele. Não é no nosso tempo, irmãos. Não é da maneira que eu quero. Deus vai fazer? Vai. Mas é no momento que ele mesmo já planejou. Vamos ver aqui. Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Nós não temos, amados, a mente do Senhor. Não sabemos realmente o que é melhor para nós. O Senhor sabe sim. Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Compreendeu? Se o Senhor tivesse vindo antes. Então, na mente delas, o Senhor se atrasou. Mas, amados, o Senhor, ele não se atrasa. O Senhor, ele chega no momento certo. O difícil é assimilarmos isso. Mas Abraão, por que Deus não nos deu um filho antes? Como vou criar essa criança? Como vai ser a vida dela?
Versículo agora 32, ó. Agora é a Maria. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Compreendeu? A mente delas é a nossa mente também. Mas pastor, olha, se tivesse acontecido dessa forma aqui, pronto, já estava tudo resolvido. Eu sei, meu irmão, eu sei disso. Mas as coisas não é da maneira que a gente pensa. Os planos de Deus são superiores aos nossos. A mente de Deus é superior à nossa. Ele conhece realmente o que é melhor para mim e para você. Mas pastor, dessa forma aqui é a forma correta. Dessa forma aqui vai dar certo. Esse é o nosso pensamento, irmãos. Mas quantas vezes você fez da tua maneira e não deu certo? Quantas vezes você fez do seu jeito, com a sua mente, aí deu errado? Por isso que você está aqui na casa do Senhor. Não, pastor, eu não quero mais fazer as coisas da minha forma, eu quero fazer as coisas da forma de Deus. Pronto, então é isso também que eu quero. É isso que o Senhor Ele quer para a nossa vida, que possamos esperar nele, mesmo que em muitas situações nós não vamos compreender por que as coisas funcionam assim. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, eu ainda vou falar um pouco aqui da Sara e do Abraão, para a gente concluir. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Por que as coisas acontecem assim? O escritor, ele tentou explicar. Ele fala assim, ó, 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você pode perguntar assim: pastor, por que eu não conheci o Senhor antes? Por que eu não estava na casa do Senhor antes? Muitos problemas que você enfrentou, você talvez não teria enfrentado se estivesse na casa do Senhor. Então é assim que Deus faz. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos trouxe até a sua casa, não fomos nós, irmãos. Tudo é um propósito de Deus. Certa vez o Senhor, Ele chamou ao profeta Jeremias, falou para ele: Jeremias, eu tenho uma grande revelação a fazer. Tá bom, estou ouvindo. Não é aqui. Eu quero que você vá até a casa do oleiro. É lá que eu vou revelar para você. É lá que eu vou falar para você essa revelação. E ele foi. Ele pensando que o Senhor, Ele vai me revelar. Será que Ele vai falar sobre o fim do mundo? Será que Ele vai falar sobre o meu ministério? Ele ficou preocupado. E quando ele chegou na casa do oleiro, ali estava aquele homem, no seu trabalho. Ele era um artesão. E aquela máquina, amados, ele precisava pedalar para ficar girando. Ia girando aquela máquina, ele colocava água e colocava o barro para moldar aquele jarro, aquela peça que ele queria criar. Mas a atenção daquele artesão seria total. Ele não poderia tirar nenhum segundo para tirar a sua atenção, para que a peça fosse perfeita. Mas enquanto Jeremias estava ali, tirou a atenção do artesão. Então aquela peça que ele estava moldando não deu certo. Aí ele teve que começar tudo de novo. Aí Deus falou: você viu o que aconteceu, Jeremias? Como esse artesão ele fez? Estava para terminar uma peça e essa peça não deu certo, e ele começou tudo de novo. É dessa forma que eu faço também. Eu tenho essa autoridade.
de moldar uma pessoa da forma que eu quero. Eu posso fazer com que a sua vida mude totalmente. Eu tenho esse poder. Então, ali o profeta Jeremias compreendeu a fragilidade humana. E ele diz: olha, o barro, ele não pode pedir ao oleiro que ele venha dar satisfações, como ele faz a peça. Nós não podemos, amados, nem devemos pedir satisfação do Senhor, mesmo porque não temos a compreensão da sua mente. O que temos que fazer é como Abraão ele fez, simplesmente creu. Eclesiastes 3, versículo 2, ó. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, esse tempo, amados, que vai sempre se renovando. Nós achamos que não vamos repetir um ciclo, quando vemos, estamos no mesmo caminho de novo. Só que nós temos que aprender, cada vez que passarmos por aquele caminho, saber onde tropeçamos nele, para não cairmos de novo nas ciladas do diabo. E agora fazer, amados, aquele percurso de outra forma, pedindo sempre a orientação do Senhor. É isso que ele ensinou ao Jeremias, é isso que ele está nos ensinando, é isso que ele ensinou ao Abraão. Vamos voltar para o livro de Gênesis, Gênesis 23. Gênesis 23, a partir do versículo 1. Então Deus, ele tem esse poder de nos renovar, irmãos, trazer de novo a esperança no nosso coração. Pastor, quantas vezes eu perdi a esperança, mas o Senhor renovou você, mas o Senhor trouxe de novo ao teu coração a alegria. Nós temos que esperar sempre nos renovar. Gênesis 23, a partir do versículo 1, quem encontrou, diga amém. Amém. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Olha onde ela morreu, em Canaã. Profético isso aqui. Quantos anos ela tinha quando morreu? Quantos? 127, olha para mim aqui. Quando Isaac nasceu, ela tinha quantos anos? 90. Quantos anos ela tinha quando morreu? Amados, por quanto tempo ela criou o Isaac? Deus deu a ela mais 30 anos para poder cuidar do seu filho. Algo, amados, que para ela seria inimaginável, porque ela não tinha mais objetivos, amados, no coração dela. O objetivo da mulher naquela época era dar filhos ao esposo, para que o esposo pudesse dar descendência. E quando o seu filho nasceu, a sua esperança foi renovada. Diga amém por isso. Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 7. Pastor, o Abraão viveu mais do que a Sara? Vamos ver aqui. 25, 7, ó. Esse, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos. O Ismael foi expulso de casa por Sara, por Abraão, mas agora, para sepultar o seu pai, ali estava também o seu filho. E ele foi honrado, amados, 175 anos de idade. Então ele viu Jacó nascer, ele viu a sua descendência. As promessas de Deus se cumpriram na vida dele, ele que já tinha 100 anos. Então, como Deus faz, mesmo que você ria,
Ah, pastor, olha, o senhor está exagerando muito, a Bíblia exagera muito. Não é exagero, amados. Quando você espera no Senhor, quando você confia em Deus e obedece a sua palavra, Deus, Ele cumpre a sua promessa. Ele não esqueceu, amados, das promessas dele para a tua vida. Você pode até ter esquecido aquele sonho antigo que você tinha, o sonho da faculdade, de viver com a tua família em outro lugar, de visitar outro país. Não sei qual é o teu sonho. Nada é impossível ao que crê. E mesmo com a idade que você tenha, o Senhor renova as nossas forças, renova a nossa alegria. Eu pergunto para você, quando você está animado, é mais fácil fazer as coisas ou é mais difícil? E quando você está desanimado, fica muito mais difícil. As coisas podem estar a um palmo do teu nariz e você não enxerga, por causa do pessimismo. A pessoa desanimada é triste, irmãos. Ninguém merece. Então nós temos que buscar nos renovar no Senhor, para vivermos as promessas dele. O Senhor, Ele não mudou, e Ele é fiel. Se Ele prometeu a você, Ele vai cumprir. Agora, o que nós aprendemos nessa noite, tudo é no tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.